Só tem um ponto em relação ao Mano. Sempre me incomoda essa história de condenar o Mano por ele ter pulado fora do barco. Me incomoda porque eu acho que tem duas leituras aí. Tem o pular fora do barco, eu acho que é uma maneira de olhar. Você pode olhar e falar, cara, ele pulou fora do barco. A outra coisa é ele ter tido a hombridade e a leitura de que falou, cheguei no talo, não consigo fazer mais. Pro bem disso aqui e pro meu bem, eu vou sair, porque eu acho que dá pra tirar mais com outra pessoa. Você sabe quem fez isso? Na avaliação, ele fez isso no Fortaleza, voltou e conseguiu tirar mais dos caras. Tô falando do Mano no Flamengo. Não, tudo bem. Você sabe quem fez isso e é ovacionado? É óbvio, eu não estou comparando o currículo nem o que fez, mas o ciclo do Guardiola termina no Barcelona porque ele entende que chegou no limite. Mas ele sai fala, no final de uma temporada. Tudo ok, mas existem técnicos no começo, no início ou no meio de temporada que detectam e falam, cara, daqui não vai sair nada, então, nem pra mim, nem pros caras. Então, assim, essa leitura... Agora, tem gente que se escora no contrato, aconteceu neste campeonato, e fica lá até o fim, achando, uma hora me mandou embora. Mas, de novo... Mas daqui não vai sair porra Mas, de novo, a responsabilidade... Não pode, mas, desculpa, pode. Mas a responsabilidade é do próprio treinador em várias situações. Por exemplo, o próprio Rogério Ceni, que está aqui dentro do debate, que treinou o Cruzeiro, quando ele deixa o Fortaleza, a sensação dele mesmo era que, olha, não dá, não consigo mais tirar aquela coisa toda. Não foi isso, não. Eu acho que também não foi isso, não. Eu acho que o Rogério tinha a sensação também de que a coisa poderia acabar para ele lá. Eu acho que ele se sentiu muito pressionado em não deixar passar uma segunda oportunidade financeira e de carreira muito boa, porque já tinha passado do Galo. Pode ser também. Eu acho que é bem por aí. A gente sabe, o André estava aqui, falou isso no programa, por isso eu vou repetir. Sim. Que o Rogério tinha a sensação e de que a coisa poderia... a coisa poderia acabar para ele. Contextualizando, eles tiveram uma conversa no voo, voltando de Fortaleza. Para São Paulo. Então, assim, ele tinha essa sensação também. E não à toa, ele saiu do Fortaleza para assumir o Cruzeiro. E aí ele volta ao Fortaleza e faz um belo trabalho. Mas ele mantém o trabalho, não teve assim nada muito diferente. Não teve. E o que é espantoso é que ele sai, o substituto dele, que é o Zé Ricardo, tem um aproveitamento de 22%, ele volta com aproveitamento de 55%, com o mesmo time, os mesmos caras. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Mas foi o time que ele montou. Quando ele sai, aparentemente, a coisa... Tanto é que ele não é que estava super pressionado para ser demitido, mas poderia acontecer. E ele tinha essa percepção de que isso poderia acontecer a qualquer instante. E aí ele volta a ter um aproveitamento muito melhor do que ele tinha antes. Mas sabe por que ele tem então, assim, cara, não necessariamente o técnico, quando abre mão de um trabalho, como foi o caso do Mano, ele tá certo em achar que ele não vai poder tirar mais. Porque, na verdade... Todos vocês aqui falaram que se o Mano tivesse lá, o Cruzeiro provavelmente não... O Jorge acha que o desempenho seria da mesma pegada. Acho. Mas outros aqui acreditam que com o Mano não cairia. E se com o Mano não cairia, foi uma sacanagem que ele fez com o Cruzeiro abrir mão, então. Mas o Rogério... Porque ele era maior... se ele era a maior esperança que o Cruzeiro tinha no campeonato, pô, o Cruzeiro deu muito pra ele. Se sacrifica um pouco também e dá. Mas a partir do momento que ele achava que não dava mais, ele saiu, no caso do Mano. Então, mas é exatamente isso que eu tô o Luizinho tá entendendo assim. Eu tô questionando podia isso. ser que desse. E aí ele achou que não dava mais. Esse pra mim é o ponto. Entendeu? A leitura dele foi essa, e se o cara não acredita, como é que você vai... Agora o Rogério, o Rogério é diferente do Fortaleza, porque é o seguinte, o Rogério tá 2 anos no Fortaleza, né? Tirando 2 ou 3? 2 anos. Chegou no final de 17. Tirando esse período aí. 2018 cara, tudo que tem no Fortaleza hoje, quem montou foi ele. Elenco. Ele que montou esse elenco que tá lá. Ele chegou a mudar a academia, gente. A estrutura. Dizem que ele ajudou até financeiramente, não sei se é verdade, no CT do Fortaleza. Então tudo que tem lá ele conhece muito bem. Inclusive foi um dos motivos da diretoria ter ficado chateada, foi porque quando ele saiu a primeira vez, ele já tinha pedido para fazer alterações no campo, na quebrado academia. Parte da sala de imprensa para mudar uma parada, para fazer coisa na academia. Então, tipo assim, a gestão estava dando ao Rogério um espaço de comando. Perfeito. E que meio que ficou boiando quando ele decide ir, a diretoria foi para de surpresa. A volta foi ótima para todo mundo. Acho que foi excelente. Mas acho que isso deve ser encarado assim com profissionalismo. Claro. Enquanto o Rogério estiver sob contrato do Fortaleza, que o Fortaleza, como clube, como instituição, usufrua... Então, o máximo do que ele puder oferecer de conhecimento, de know-how, de experiência... Já aceita agora e já renova pro ano que vem, viu? Então, já chama o Rogério e já renova de novo pro ano que vem. É mais difícil. Não vai significar nada. O quê? O Rogério renovar pro ano que vem. Só vai aumentar as multas. Não, porque se ele receber uma proposta de um outro time, em tese, ele vai sair. Não sei se ele vai sair agora, não. A experiência não foi legal. Mas eu, se eu sou dirigente, eu me permito achar que isso vai acontecer. Mas, ô, Luizinho, como assim, se eu contrato o Argel?
Qual a confiança que eu tenho que o Argel vai executar o trabalho até o final? Ninguém, eu não tenho. Não, mas tem ninguém. Não tem uns aí, Abel, Muricy, esses caras para sair para outros times, esses caras não saem. Não saíram. Difícil. Vanderlei Luxemburgo da Silva sempre disse: contrato tem multa. Paga essa multa e segue. Você tem uma multa milionária aqui. Sua multa aqui é milionária. Se o pessoal quiser vir te buscar aqui, eles pagam a multa hoje, amanhã você está em outro lugar. O contrato é feito para isso. É que a sua multa ninguém vai pagar porque é milionária. Sim. Pagou, amanhã você está em outro lugar. Mas eu posso falar uma coisa? Se eu tenho um projeto aqui, eu falo assim, olha, Luiz, o meu projeto com vocês aqui é até a final até a rodada 6 da Champions League, que é na semana que vem. Aí o cara me faz a proposta para eu sair hoje, amanhã fala assim, cara, olha só, eu tenho um projeto assumido até o final da Champions League, depois a gente sai, se for o caso. Eu preciso de você amanhã, se você não quiser, você continua aí. Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou conversar porque eu quero sair numa boa, eu quero entender. Porque tem um ponto aí que fica... Tem um projeto a ser cumprido. Que fica acima um projeto a ser cumprido. Tem um ponto que fica acima do papel do que está estabelecido no contrato. É aquilo que é acertado entre as partes, é aquilo que é prometido. Se você tem um projeto e você tem lá um contrato que tem uma vigência. E nesse projeto, tudo aquilo que você acordou, as condições de trabalho, tudo aquilo que foi combinado entre as partes está sendo cumprido, puxa vida, você abandonar esse projeto no meio, você abandonar esse projeto próximo do fim... Mas tem uma multa para isso, Jorge. Ok, mas tem questões que vão além da multa, Ricardinho. Eu concordo contigo, mas se paga a multa, ninguém pode reclamar. Não, do ponto de vista da lei, não. Sim. Do ponto de vista ético, dependendo do caso, tem discussão. Você quer o quê? Ué... Você quer o quê no futebol? Mas aí é o ponto. Não, ética. Não tem ética no futebol, mas não tem nem de treinador, nem de dirigente. Então, por isso que eu tô de maneira geral, com exceções, claro. Mas de maneira geral, o que a gente vê, não adianta o treinador reclamar. O treinador reclama porque toma o pé na bunda do dirigente. Né? E ele é o mesmo a dar o pé na bunda do dirigente 3 dias depois. Então, você agora me lembrou, Jorge Igor, do Mais 90, que certa vez falou o seguinte: eu acredito na palavra do dirigente. Tu é uma foca, então. Não dá pra acreditar em dirigente. Peraí. Nós deveríamos acreditar. O mundo ideal, o mundo honesto, o mundo ético. Não existe é o mundo onde a palavra tem valor. Mas não existe o mundo real não é esse. Então, mas eu vou dar um exemplo pra gente voltar aqui, porque a gente falou só do Mano. E eu vou falar do Abel. O Abel chega, perde o jogo na semana passada contra o CSA, no Mineirão. Foi quinta-feira, né? E tinha perdido pro Santos 4-1 num sábado à noite, na Vila. Aí na quinta-feira ele perde pro CSA. Isso. Foi quinta? Foi na quinta-feira esse jogo, Mineirão. Aí perde pro CSA. Aí foi a queda. Aí ele não dá entrevista, tudo mais, e sai do Cruzeiro, anuncia a saída do Cruzeiro. Quem foi falar lá foi o Valdir Barbosa, na quinta. Porque ele entendeu que não tinha mais condições de tirar nada do time. Eu, dirigente do Cruzeiro, falar, Abel, deixa eu te falar um negócio. Eu ainda acredito, você pode não acreditar, mas eu ainda acredito que é o melhor para o Cruzeiro, não é trazer um novo técnico, é que você fica as 3 últimas rodadas. Mas não era o melhor para o Cruzeiro. Mas, seu Freitas, eu não vou conseguir tirar mais nada, seu Freitas. O problema é que não era o melhor para o Cruzeiro. Não, tudo bem. Mas aí era uma avaliação que você não vai fazer isso depois da derrota porque aí é um erro em decorrência do erro anterior que foi trazer o Abel, que foi não dar o respaldo pro Rogério Ceni. Você vê como as coisas são em cadeia? Não, mas eu tô falando, eu tô falando na quinta-feira pós-jogo. Você cede ao elenco. A chegada do Abel ela é altamente sintomática. Perfeito. Porque assim, você tira o Rogério com aquele perfil e traz o Abel, que é o cara paizão, né? Então, excepcional treinador, já teve a culpa não é nem dos dirigentes, é do elenco. Também. Também quem contratou o elenco, quem não fez a leitura de que o desgaste estava batendo. Eu digo assim, você acha que é igual um possível insucesso do Fernando Diniz no São Paulo. Possível não, já é um insucesso. Eu não vou cravar, mas um possível insucesso do Fernando Diniz no São Paulo, a responsabilidade, a gente, obviamente, quem contrata, quem toma a decisão, sempre vai ter a sua parcela de responsabilidade. Agora, se os caras quiseram o Diniz e não estão conseguindo entregar com o Diniz... Mas, ô Luiz... Eu tô com você. Você quer ver o exemplo? Desculpa, mais do que os dirigentes que tentaram fazer o bem ali, os jogadores, melhor pro gente, os culpados serão os jogadores. O Rogério afasta o Thiago Neves depois do jogo, acho que foi em Fortaleza o jogo, né? No vestiário, o Dedé toma a palavra e desautoriza o treinador e diz que o Thiago Neves tem que voltar. Isso não existe, cara. O Rogério vira pega as coisas, pega os paninhos, vira e vai embora. Eu vou fazer o que aqui? Os caras não estão afim. Eu tenho um plano de trabalho, eu estou mostrando aqui que dá para tentar nesse caminho aqui. Se me trouxeram aqui, eu tenho que apontar o caminho e a gente tem que comprar ideia. Só que os caras não querem. O Dedé, com aquela atitude no vestiário, mostrou que não estava afim de comprar a ideia do Rogério. O Rogério pegou, fez o que deveria fazer mesmo. Pegar os paninhos e ir embora.